Olá, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Monique Cristina, sou uma pessoa com doença rara. Estou aqui a convite do Comitê de Inclusão e Diversidade do SENAC de São José dos Campos e também para participar da Semana de Inclusão e Diversidade do mesmo. E hoje eu vim contar um pouquinho sobre minha história de vida como mulher com doença rara e também sobre a minha trajetória como leitora, escritora, enfim. Vamos lá conversar um pouquinho. Bom, eu nasci em Taubaté em 2000, no ano de 2000, 27 de fevereiro. E assim que eu nasci, notaram que eu era um bebê diferente, já que eu nasci com uma das pernas machucadas, já que eu tenho uma doença rara, genética, de pele, que por conta dela eu tenho baixa produção de colágeno e queratina. O nome dela é epidermose bulhosa e por conta disso eu tenho tendência a atrofias, lesões e a minha pele é mais sensível. Também é conhecido como pessoas borboletas, já que a pele é sensível como a asa de uma borboleta. Bom, eu nasci em Taubaté, onde foi um dos poucos casos e até onde eu sei, há muitos anos eu fui uma das únicas pessoas com epidermose bulhosa em Taubaté e no Vale do Paraíba, se eu não me engano, se está no alto, tiver 15 pessoas com epidermose bulhosa, é muito. O que já acho que concretiza para vocês o quão raro é e quão difícil é conviver com uma doença rara, principalmente em uma cidade, em uma região de interior, digamos assim. Porque, né, Vale do Paraíba é interior do estado de São Paulo e algumas questões sociais, econômicas e de inclusão e de saúde, elas ainda não são levadas até a nossa cidade por conta de, enfim, política, decisões e até mesmo por conta de nós mesmos que temos mentalidades muito antiquadas e decidimos aceitar ou não alguma coisa, em vez de se abrir para o novo. Bom, assim que eu nasci, fui diagnosticada no Hospital das Clínicas em São Paulo, que é o lugar onde até hoje eu faço acompanhamento médico e tenho atendimento de base lá com ortopedista, dermato, enfim, todas as especialidades, já que a epidermose bulhosa, mesmo sendo uma questão de pele, ela abrange muito mais que isso e muitos outros casos e pode trazer outras consequências para a saúde da pessoa que a tem. Então, eu tenho outras consequências além das lesões, já que a pele é o maior órgão do corpo humano, também acho que isso inclui porque a sensibilidade não é só externa, como também interna. Bom, ao nascer e ser diagnosticada, eu não, né? Meus pais, minha família, ouviu que não adiantava ter esperanças sobre minha pessoa, já que provavelmente eu morreria aos 7 anos. E é irônico até dizer sobre isso, já que eu tenho 14 anos a mais, né? 15 anos a mais do que isso. Eu já vou fazer 24 anos no início do ano já. Então, quem definiu isso? Por que que ele tem a ambição de definir sobre quem eu vou ser? Só por conta de um diagnóstico, uma questão genética, uma coisa que faz parte de mim e não vai definir a pessoa que eu vou ser, já que fora a epidermose bulhosa, eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa que tem pais que incentivam, que teve oportunidade de ensino, que teve apoio, que teve sonhos e que lutou cada dia mais pela sua própria vida. Então, ele não, né, ele, eu digo, o médico que disse isso aos meus pais, não tinha noção do quão errado ele estava. E acho que uma das maiores vitórias da minha vida foi aos, sei lá, 18 anos, talvez, não vou me recordar da data,
reencontrá-lo. E acredito que para os meus pais também foi, já que ele estava errado sobre mim e sobre muitas outras pessoas. Bom, ao retornar, né, para Taubaté, saindo do Hospital das Clínicas de São Paulo, a minha família tinha duas decisões: ou acatar o que esse médico disse, ou não, e fazer diferente. Eu tive a sorte de ter pais que queriam fazer diferente, mas eu entendo e sei que tem muitas pessoas que não têm a mesma sorte que eu e que acabam sofrendo consequências de coisas e sonhos destruídos, digamos assim, por não terem esse apoio. E mesmo tendo um grande apoio, eu sei que muita coisa ainda é muito difícil pelos meus pais, pela minha família, por questão de medo, de geração, de pensamento, de sonhos e não é fácil. Eu imagino que para minha família já ter uma pessoa nova ali, e aí essa pessoa é uma mulher na sociedade atual, e aí essa pessoa tem uma deficiência física e essa pessoa tem uma doença rara, então engloba muita coisa. E mesmo assim meus pais são muito atenciosos e tendem a me ouvir e me apoiar, mesmo tendo medo de onde eu vou chegar, porque a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar pelo caminho. Enfim, eu tive a chance de estudar em uma boa escola particular como bolsista, e isso foi um grande marco para a minha história de vida, porque eu sei que isso modificou toda a minha trajetória, já que uma escola pública, mesmo sendo por direito meu ser inclusa, nem sempre existe a inclusão. E infelizmente até mesmo em escolas particulares isso acaba acontecendo, então independente do tipo de escola, mas eu tive a sorte de encontrar uma escola que era especializada em inclusão por conta de uma das donas ser uma mulher também com deficiência física, e que quando ela nasceu a mãe não tinha espaço onde a filha poderia estudar por conta da deficiência. Isso acabou motivando a família a ter uma escola e incluir as pessoas. E não é incluir, eu vou fazer uma sala só com pessoas com deficiência física e intelectual. Não, é estudar com pessoas com deficiência física, intelectual, neurodivergências ou nada. Então, né, as pessoas ditas normais, eu não gosto desse termo, então eu evito usar, porque 2023 não existe pessoa normal nesse mundo, a gente passa por uma pandemia, duvido que alguém realmente seja bom e normal, assim, completamente, né? Eu acho que todos nós temos nossos problemas e não é porque a minha questão, que nem é a minha maior questão de vida, estar na pele, que as pessoas têm o direito de achar que eu sou mais frágil ou diferente, enfim. Por isso eu não gosto muito do termo. Mas eu tive essa chance de estudar e, como boa nerd, eu me apaixonei pelos estudos. Tive ótimos professores que me incluíram, que me entenderam, que me ouviram, e por conta disso tudo se abriu para mim, sabe? Mas eu só tive essa oportunidade até o meu início do ensino médio. Ao sair da escola, onde eu criei laços com amigos, professores, coordenação, família, eu fui para o ensino médio em uma escola também particular que se dizia inclusiva. E nisso eu já era uma pessoa pública, digamos assim, já que aos meus 13 anos, quando eu estava, sei lá, delirando, sem muita coisa pra fazer, sendo bem sincera, eu decidi escrever um livro. Porque eu tava cansada, essa é a verdade, eu estava muito cansada de ser conhecida apenas como a garota com a doença rara. E acho que poucas pessoas vão entender o quão doloroso é você ter um nome, você ter um CPF, você ter uma identidade, você ser uma pessoa e você ser classificada
nomeada por uma única característica, e essa característica, aos olhos da maioria, ser considerado negativo. Então eu sempre fui muito receosa a isso, eu não gostava. Ai, a menina com a doença rara, a menina com a epidermose bulhosa, a menina borboleta. E eu queria ressignificar a minha história. E foi bem na época onde eu estava começando a adolescência, então eu estava parando de brincar com minhas bonecas, e eu sempre fui uma menina muito tímida, mas que também era muito criativa, já que eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar, então eu sempre fui muito criativa e sempre amei esse universo da leitura, até porque ao longo da minha vida eu já fiquei muitas vezes em hospitais, internadas e doente, ai, cirurgia, e faz isso, e faz exame, passa um dia no hospital, enfim. E o livro, a leitura, foi uma grande companheira para minha trajetória. Então, eu acabei me tornando uma pessoa muito criativa, onde eu era princesa do mundo mágico e eu tinha todos os poderes e eu não tinha príncipe e eu era uma criança muito criativa. Quando eu entrei na adolescência, eu decidi escrever sobre toda essa minha imaginação, sobre toda essa história que eu criava na minha cabeça na hora de brincar. E assim surgiu o meu livro Isabelle e Christine, Entre Dois Mundos, onde uma menina descobre que é princesa do mundo mágico e a história vai contar como ela lida com isso, como ela lida com esse peso de ser uma princesa de um mundo mágico. Bom, assim que o livro foi lançado, eu recebi muito apoio da mídia, da região, dos meus pais, da família, da editora, porque era muito incomum, não só pela minha idade, porque eu tinha 13 anos quando eu decidi lançar um livro, como também eu era uma menina com doença rara, e o esperado para mim era só aceitar que eu era uma menina com doença rara. E eu digo isso na época, e eu tenho muito orgulho de dizer que hoje em dia muitas pessoas estão conseguindo modificar isso. Mas para mim foi uma grande surpresa para muita gente a minha decisão de ser algo além, já que para mim era óbvio que eu era além disso, eu não era só a garota com uma doença rara. Eu era mais, e eu sempre vou ser mais, eu não sou definida pela epidermose bulhosa. Mas muita gente tem ainda muita dificuldade de compreender isso. Então, assim que eu lancei meu livro, eu logo já ingressei no ensino médio, e no ensino médio, por toda essa trajetória de escritora que me levou a ser palestrante, e inclusive me trouxe até este evento hoje, já que eu só me tornei palestrante para tentar divulgar meu livro. E quando eu comecei a palestrar, eu queria contar um pouco da minha história de vida e contar por que eu tinha escrito um livro. E foi assim que minha jornada de comunicadora e de escritora se iniciou. E eu me orgulho muito, já que eu sempre fui uma criança e até hoje eu me considero uma pessoa que tem uma timidez e ansiedade crônica. E eu consegui superar isso, e pra mim, até hoje, isso é uma das maiores dificuldades que eu tenho na minha vida. De verdade, a ansiedade, a timidez me bloqueiam muito mais do que uma doença rara, o que é, aos olhos da maioria, até cômico, irônico, sei lá, porque quando se fala de uma doença rara, a gente espera que isso seja o maior problema do universo para aquela pessoa. Mas pra mim não. A timidez, a ansiedade, as minhas questões com o meu psicológico são muito mais, sei lá, difíceis do que a epidermose bulhosa em si. Até porque eu nasci com EB. Então eu sempre soube lidar com ela. Mas quando eu comecei a ter ansiedade, a ter notoriedade de que eu era uma criança tímida, que eu tinha medo das outras pessoas, eu fui entender o que era isso e por que eu me bloqueava tanto. Enfim,
ser uma mulher com doença rara, ser uma mulher que palestra, né? Na época uma menina, era um chamariz. E nisso eu recebi uma oportunidade de estudar em uma suposta melhor escola da minha cidade. E eles usaram a minha história para atrair mais pessoas para aquela escola, mas não me influíram nela. Então a escola tinha ar-condicionado na sala, eu não podia ficar trocando de ambientes por conta do ar ser muito gelado. Então eu ficava dentro da sala de aula e nenhum aluno tinha permissão de ficar comigo, o que me excluiu socialmente, já que na hora dos intervalos, porque na época era da minha época, né, eram 3 intervalos durante o dia e eu não saí nenhum. Então eu não fiz amigos naquela escola. E os professores, na hora de fazer a adaptação das minhas provas, já que eu tenho dificuldade motora, eu era esquecida. E minhas provas não eram feitas pelos meus professores, eram feitas pela psicopedagoga da escola, o que também, enfim, eu não sei como isso era cabível na mente deles, mas enfim. Isso também me desencadeou questões psicológicas muito fortes, já que eu queria ser inclusa. Eu não tive as adaptações necessárias, eu era esquecida, eu era excluída. Logo em seguida, eu decidi mudar para uma escola estadual, onde eu fui super bem incluída, super bem acolhida. Só que eu vejo quão fez diferença na minha vida a comunicação. Eu sabia pedir ajuda, eu sabia chegar no professor e falar: eu não consigo escrever tudo isso, eu preciso que a prova seja de X, eu preciso digitar, eu preciso de uma adaptação para fazer isso. E a escola me acolheu, e eu acredito muito em falar o que você precisa, porque ninguém lê pensamentos. Então é justo que várias vezes as pessoas não te compreendam porque você não fala, e aí você está esperando que o mundo leia a sua mente, e assim você nunca vai sair do lugar. Mas quando eu me dei conta de que existiam pessoas que, diferente de antes, que eu estava pedindo ajuda e não estava conseguindo, e eu realmente estava pedindo, eu realmente eu tinha laudo, eu tinha cartas médicas pedindo ajuda. E eu não conseguia essa ajuda que eu tanto sonhei e esperei. Quando eu fui acolhida pelos meus professores em um ambiente onde todo mundo me dizia que era um ambiente hostil, que era um ambiente que eu não ia me dar bem, que ninguém ia gostar de mim, que era isso, que era aquilo, e eu fui acolhida. Eu fui muito bem recebida. Nos meus 2 anos de ensino médio, eu nunca carreguei a minha mochila, porque sempre tinha um amigo, um colega de sala disposto a me ajudar. E isso é inclusão para mim. Não só carinho, porque é muito carinho, muito mesmo, mas era inclusão, porque as pessoas entendiam que eu tinha necessidades e precisava de ajuda, e elas não se importavam em me ajudar. E isso faz toda a diferença. Porque é muito triste você estar precisando e pedindo ajuda e você não conseguir por questões básicas. Enfim, eu me formei como a melhor aluna do ensino médio de 2018 da minha escola, com honra. E isso foi um grande acontecimento, já que quando eu nasci me falavam que eu não ia nem ter 7 anos. E de repente eu estava me formando como uma das melhores alunas do ensino médio. Isso é surpreendente, isso é pouco, é nada, em comparado a conquistas que muitas outras pessoas têm. Mas isso é tão. Eu não sei explicar, é um alívio, é uma pequena vitória, mas para mim era tão grande porque eu passei por muita coisa para conseguir meu diploma de ensino médio, e que era meu direito básico de estudar. E eu não estava tentando não estudar, eu estava querendo estudar.
e até hoje eu continuo seguindo minha jornada e tentando ser uma eterna estudante. Bom, eu depois do ensino médio, a gente tem sempre, né, a fase de confusão. Eu continuei trabalhando como palestrante, compartilhando toda essa história que eu estou contando para vocês. Talvez não toda, porque eu acho que quando a gente fala de inclusão e de diversidade, a gente começa muito no básico, sabe? A gente tem que falar sobre a questão da educação. Eu não estou falando do beabá, eu estou falando da inclusão e diversidade na educação social, que me faltou na minha trajetória. Muita gente não tinha uma educação básica de entender o que era precisar de ajuda, do que era incluir alguém. Por isso que eu estou focando na escola, porque sei que muitos que estão me ouvindo também, né, já estudaram, estudam e espero que continuem nessa jornada e que entendam que a inclusão começa na educação, na empatia, no sentir o próximo, de parar e ouvir e entender aquela pessoa é diferente de mim. E não diferente porque ela tem uma deficiência, não, é porque você se chama Pedro e eu me chamo Carlos, sabe? Somos seres humanos diferentes em micro detalhes. O DNA é isso. Nosso DNA não é idêntico um ao outro. Apesar de todos sermos homens sapiens, somos seres humanos diferentes, com personalidades e características pequeníssimas genéticas que nos tornam únicos. E a gente, sabe, a gente está falando sobre diversidade e a diversidade já começa no DNA. E ela já começa no básico, no acolhimento, no ouvir, no ter educação, no ter paciência de enxergar e ver o próximo. Isso muda o mundo. Por isso que eu conto a minha história para muitas pessoas, mas eu tô aqui para contar ela de uma forma diferente, que eu não tinha contado antes, porque ela não era relevante antes. Mas eu espero que seja para vocês que estão me ouvindo hoje. Enfim, eu tive oportunidades incríveis como uma pessoa com doença rara. Eu já conheci o Maurício de Souza. Eu estive no programa da Fátima Bernardes, quando ela ainda tinha programa na Globo. Eu viajei para a França no início desse ano para falar sobre minha doença como palestrante. Então eu tenho oportunidades incríveis o tempo todo. E isso foi graças a eu querer e a ser inclusa. E isso é magnífico de poder contar. Bom, aos 19 anos eu tentei e consegui uma vaga e uma bolsa para a Faculdade de Filosofia online, mas na época eu não sabia que eu tinha questões de dificuldade de concentração, famoso TDAH, que eu só fui descobrir depois, já que eu tenho uma ansiedade muito relevante na minha personalidade, e a minha psiquiatra que cuida de mim notou que eu tinha certos sintomas e eu fiz todos os estudos e assim eu fui transferida para uma faculdade presencial de filosofia. E além disso, também eu tenho múltiplas dificuldades e medos sociais de estar em sociedade. Eu tenho uma leve síndrome do pânico que fez toda a diferença também na decisão de eu não participar de coisas e cursos a longo prazo à distância, já que isso interferia e me deixava mais reclusa. E hoje eu entendo que eu não tenho que me excluir, eu tenho que me incluir, porque o problema das pessoas comigo não é problema meu. Se a pessoa tá olhando pra mim torto, o problema é dela. Se a pessoa falar algo pra mim que não condiz com a minha realidade, eu não quero e eu não preciso entrar numa discussão. Eu só preciso demonstrar que eu sou uma pessoa que tem sentimentos, que eu estou pedindo respeito. Enfim, eu fiz
no todo 2 anos de faculdade de filosofia, porém, como eu sou uma pessoa com doença rara, eu tive questões de saúde por conta da minha doença rara que se tornaram prioridades para se resolver, e por isso eu nunca me formei em filosofia e atualmente eu não pretendo mais, eu já desisti da filosofia porque eu decidi estudar e fazer um curso de filosofia, futuramente um de sociologia, até chegar em psicologia, para fazer isso que eu tô fazendo aqui agora, falar da minha trajetória como pessoa com doença rara, com deficiência física, como mulher, porque eu também tive impasses, porque eu era a única mulher na minha sala de aula, na faculdade de filosofia, porque eu era a mais frágil, a mais sensível, isso tudo muito entre aspas, porque nada disso define minha trajetória. Enfim, eu fiz tudo isso porque eu quero trabalhar como psicopedagoga, futuramente ajudar outras crianças, né, e jovens a serem inclusos e terem direito de estudo, assim como eu sempre sonhei em ter. E por isso eu escolhi o curso de filosofia, porque eu queria entender como o pensamento humano funciona em sua tese, depois em sua globalização, na sociologia, e depois no seu indivíduo, que é a psicologia, para assim conseguir compreender e incluir mais pessoas cada vez mais. E é isso, esse é o resumo da minha história. E eu vi que vocês, né, da equipe do comitê, separaram algumas perguntas para me responder, então eu vou fazer isso agora. E muito obrigada a todos que estão aqui me ouvindo. Vamos lá, primeira pergunta. Para você, qual é a importância do debate sobre inclusão e diversidade nas instituições escolares? Ela é genuína, ela é necessária, já que a educação, a escolaridade, ela é a primeira base do nosso contato social, porque a gente vive, né, e cresce durante nossos 2, 3 anos até o pré-escolar, só convivendo com quem é nosso, com nossos familiares, nossos, entre aspas, iguais. E quando a gente vai ter esse contato social, a gente precisa estar preparado para incluir e compreender que existem múltiplas pessoas, principalmente em âmbito social. A gente não pode ter um preconceito e muito menos um egocentrismo de achar que a gente sabe que é certo e errado, e isso é uma das frases e pensamentos mais filosóficos que eu já tive e tenho na minha vida, já que na própria filosofia a ideologia, a identidade de ter uma definição de certo e errado sem comprovação científica e tese que pode ser quebrada é inútil. Então, por que a gente não começa a pensar sobre isso em sociedade? Que às vezes o nosso caráter e nossos dogmas e pensamentos são só nossos, e que tá tudo bem existir diferentes, e não se trata de certo e errado. E a gente tem que debater isso na escola porque é a nossa primeira base, é onde a gente começa a ter contato com o diferente e quem é oposto de nós. Vamos lá, segunda pergunta. Como o ambiente escolar pode se tornar um lugar de acolhimento para a pessoa com deficiência? Primeira coisa é ouvir. A minha deficiência, ela não é as mais comuns. Eu escuto, eu falo, eu enxergo, eu não muito bem, né, que eu uso óculos, mas eu enxergo. E eu ando, eu consigo me comunicar, então, assim, as minhas dificuldades são no caminhar mais lento, né, na atrofia na mão, na questão do empurrão, do esbarrão, que eu posso machucar. Então, é a compreensão de que cada indivíduo é um indivíduo e uma adaptação vai precisar ser feita para aquele indivíduo, e que ela não vai ser incluída e ser perfeita para todos, porque cada deficiência é única, cada pessoa é única. Na própria epidemiologiosa, medicamentos que funcionam para mim
não funcionam para pessoas que têm a mesma idade que eu, ou o mesmo tipo de epidermose bulhosa que eu. Então, é muito mais amplo que isso. Então, acho que o primeiro passo para a inclusão é ouvir, estar disposto a mudanças. Terceira pergunta: você acredita que as redes sociais estão ajudando ou atrapalhando o processo de inclusão e diversidade? Eu acredito que depende de quem está falando. Eu já vi e vejo muitos conteúdos e eu acho que se a gente não está dando ouvido para especialistas das áreas propostas, né? Eu tô tentando falar em múltiplo, né? A diversidade não se trata só de pessoas com deficiência, mas também pessoas LGBTQIA+, pessoas negras, mulheres, pessoas diferentes, pessoas em gerais, e né, a gente tem que falar sobre isso. E acho que tem pessoas que se movem para estudar e compreender tudo isso em cada aspecto. Tem pessoas que são especialistas sociais em diversidade e elas devem e precisam ser ouvidas, e a internet tem um ótimo meio, né, de espalhar a voz por aí, mas tem muita gente falando merda. Muita gente dando opinião sem entender contexto, sem entender o que aquilo significa, e às vezes esses discursos eles levantam, e acho que quando se trata de deficiência física, né, deficiência em geral, é muito problemático você falar como se você falasse por todos. Eu não falo por um cadeirante, eu não falo por uma pessoa com deficiência visual, eu não falo por uma pessoa que tem uma doença rara, porque existem vários tipos de doença rara. Eu falo por mim e pelo que eu desejo para mim e para pessoas que, como eu, tiveram muita dificuldade de ter acesso. Eu não posso falar por todos. Eu só quero que meu discurso chegue e faça todos refletirem sobre, mas que meu discurso não seja levado ao pé da letra e nem como o mais correto de todos. Então, eu acho que a internet é um lugar muito incrível e cheio de oportunidades de fazer vozes que normalmente são excluídas e são baixadas a serem levantadas. Então, eu acho que a internet é um lugar muito bom, mas eu acho que ela é muito problemática ao ponto de que a gente só escuta um e a gente torna aquilo como verdade absoluta. E eu já disse aqui que eu não acredito em verdades absolutas, principalmente socialmente. Você sente falta de representatividade nas grandes mídias? Eu já pensei muito sobre isso, principalmente quando teve o lançamento do novo filme live action da Pequena Sereia, porque eu sou uma pessoa com doença rara e minha doença rara é muito específica, muito específica. Então, eu não posso dizer nunca, porque eu espero que um dia, mas eu acho muito difícil eu ser representada como uma pessoa com esta doença rara. Mas sim, eu sinto falta de representatividade em geral. Nós falamos normalmente de cinema, de séries, filmes, novelas, mas cadê a pessoa com deficiência no jornalismo, na comunicação, nas áreas da saúde, na política, sabe? Onde está a diversidade nesses lugares que são tão importantes para a sociedade? Eu consigo pensar num exemplo para cada, e é assim, um em 100 mil. Isso é um absurdo. A gente tem um para dizer tem. E é isso. E é aquele um que nem inclui todos. É só um. Que às vezes é uma mulher preta. E aí ela inclui a mulher preta, a mulher com deficiência. Não, ela não inclui. A gente tem que ter múltiplas diversidades no mesmo lugar.
Então, eu sinto falta e acho que isso tem que ser muito melhorado, mas eu compreendo que no âmbito de doenças raras, isso é muito difícil de ser encaixado, porque, enfim, né? É muito aberto, é muito específico para você conseguir colocar um para incluir todos, né? A gente tem que achar um equilíbrio entre ter o suficiente, uma porcentagem ali, para incluir todo mundo, e não só aqueles padrõezinhos bonitinhos de fábrica que a gente tende a acreditar que existe e que a gente sabe que na verdade é a maior lorota que nos contam, porque ninguém é uma Gisele Bündchen, ninguém é um Caio Castro, a gente acha que aquele é o padrão ideal, mas aquilo é um grande absurdo, pelo menos para mim. Como foi o processo criativo do seu livro? Então, eu já respondi essa pergunta, mas eu acho que vale também para escrever, né, para esse meu novo processo de escrita do meu segundo livro, já que faz 10 anos que eu lancei meu primeiro livro e eu estou terminando de escrever o meu segundo, já que agora eu mudei totalmente a minha forma de escrever. Eu escrevi uma ficção onde eu criei uma historinha e desenvolvi ela em uma tacada só. Dessa vez não, eu escrevi vários contos, poemas, histórias, em suas particularidades, sobre coisas que eu vivi, ouvi, imaginei e que eu achava que fazia sentido. Então foi um processo criativo muito mais maduro de compreender e observar o mundo à minha volta e a mim mesma. Então eu escrevi sobre meus sonhos, sobre as coisas que eu já vi, que eu já vivi, ou até mesmo que eu ouvi as pessoas falar. E eu coloquei aquilo em palavras, então foi um processo muito mais amadurecido na hora de escrever. Acho que não existe um processo, né? Eu tô escrevendo meu segundo livro e o processo de escrever o primeiro foi muito... Em 3 meses ele estava pronto e o segundo faz quase 2 anos que eu tô escrevendo e ele não tá perto de acabar. Como você acredita que seu livro possa ajudar crianças e adolescentes? Meu livro não ajuda. Eu sou uma mãe orgulhosa, né? O Isabelle Christine foi meu primeiro livro, meu filho, e eu amo. Mas ele não foi feito para isso. Ele não foi com o intuito de ajudar e mudar o mundo. Eu tava me ajudando, eu tava me descobrindo. Eu tava querendo mostrar pro mundo que eu era mais que a menina com doença rara. Então acho que isso já, né, já é o suficiente. Mas acho que se ele ajuda de alguma forma é na imaginação, assim como qualquer livro que a gente lê, independente. Eu estudei 2 anos de filosofia e mal tenho um livro de filosofia na minha estante, porque eu acho que a questão não é o que se lê e como você lê, e como você recebe aquele livro, e como você computa e compreende, porque existem a palavra do autor e a interpretação do leitor, e elas têm que achar um caminho ali no meio para se incluírem, porque saber uma frase de efeito como penso, algo existo, é muito simples, é só repetir essa frase, entender ela é outros 500, é entender por que ela faz sentido para você. Porque pensar na sua existência atual faz sentido. E como ela muda o universo e a sociedade e sua bolha em volta. Entende? É desenvolver o pensamento, a criatividade e ter senso crítico. Então, se meu livro for um dia ajudar, se o meu livro for para ajudar alguém, independente de ser o primeiro ou o segundo, é sobre isso. É sobre o pensar. É sobre você ter a criatividade e a capacidade de pensar e desenvolver o seu próprio senso crítico. Até porque isso ajuda muito na sociedade, na questão da inclusão e da diversidade. Assim que a gente aprende a pensar, a questionar, a se modificar, a estar disposto a entender o próximo, a compreender a palavra do próximo e computar como ela nos atinge e como é o nosso senso crítico através dela, a gente está preparado para ser parte de uma nova geração que inclui a diversidade. Então, acho que é isso.
um dia. Espero que meu segundo livro chegue até vocês e que ele possa, de alguma forma, pelo menos ajudar vocês a pensarem, a se sentirem incluídos, a, não sei, a pelo menos se divertirem e se distraírem de alguma falta que a sociedade faz para vocês, porque foi isso que os livros fizeram para mim. A falta que a sociedade estava me devendo, eu encontrei e me acolhi no meio dos livros. É isso, muito obrigada por me ouvirem e agradeço a todos a paciência e carinho. E quem quiser me conhecer, meu nome é Monique Cristina em todas as minhas redes sociais e eu sempre tento responder a todo mundo. E parabéns ao comitê pela semana e pela proposta de inclusão e diversidade na unidade de vocês. Isso é muito importante e falo isso sendo uma pessoa que ama e sonha estudar. É isso, gente. Boa continuação aí do evento para vocês. Um beijo e até!